cavalos são livres, podem correr soltos numa fazenda que é como um santuário. Mas foram resgatados em condições deploráveis. O Brasil Sem Tração Animal é uma organização sem fins lucrativos e ela atua fazendo o resgate de animais, o ativismo jurídico, o ativismo legislativo e educacional. Ela é uma associação que surgiu da ideia de alguns ativistas em acabar com a tração animal no Brasil. Então, a gente atua em território nacional, mas saímos aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e estamos expandindo esse movimento e ele tem crescido. Então, a gente está em parceria com santuários, advogados, ativistas, protetores, políticos e assim vamos em frente. Nem todos os cavalos resgatados sobrevivem. Alguns são encontrados tão doentes e machucados que não resistem ou precisam ser sacrificados para aliviar o sofrimento. Tudo isso por causa de práticas que precisam ser abolidas. Em pleno século XXI, com toda a tecnologia e todos os recursos que temos, ainda escravizamos os cavalos para nos servirmos de seu esforço. Não precisa e não deve ser assim. Em muitos lugares há alternativas fáceis e baratas para interromper essa barbárie. Os carroceiros muitas vezes se iludem e acham que não há outro caminho para sobreviver. Esses não sabem que são explorados também. As soluções devem ser para todos. Carroça não é cultura, é crueldade. É pressuposto da cultura que ela mude. A cultura só é cultura porque ela é viva e se modifica. Então não dá para colocar a carroça como patrimônio cultural, o que é diferente. As pessoas querem, na canetada, colocar a carroça como patrimônio cultural e não é. E nós temos um Supremo e nós temos o IPHAN e ambos já declararam que atividades intrinsecamente cruéis e atividades que envolvem maus tratos não podem, não serão patrimônio cultural. O discurso cultural deles é de que a carroça é cultural, está há gerações e gerações na família, que eles criaram os filhos assim e que eles não aceitam. Mas é totalmente descabido. Tem estudos aqui de Minas Gerais, de alunos da UFMG, que mostram que o número de carroceiros em determinado período aumentou por saída econômica. E isso só demonstra a omissão do governo em alcançar essas pessoas, em prepará-las, capacitá-las, desenvolvê-las, acolhê-las. Isso é importante falar. E esse discurso de pobreza deles já não cabe, porque as alternativas estão sendo oferecidas, né? E o filho do carroceiro, ele não quer ser carroceiro. A gente conversa com vários carroceiros. Além dos maus tratos ao longo da vida inteira, o pior talvez ainda esteja por vir para os animais velhos e cansados. Muitos são abandonados para morrer. Os que ainda conseguem procuram alimento nos lotes vagos, no lixo, nos canteiros das avenidas. E quase sempre têm um destino trágico. Se a gente tem, por exemplo, um animal em situação na rua, mas ele está chipado, a gente sabe quem foi o tutor negligente que abandonou aquele animal, a responsabilidade é do tutor. Então, o tutor, e eu estou utilizando essa terminologia porque houve uma mudança, então a gente já não fala mais em proprietário do animal, principalmente o animal de companhia, a gente fala em tutor, em guardião, e esses deveres da guarda, eles se sobrepõem ao direito de propriedade. Então, quem tem um cão ou gato em casa tem o dever de vacinação, tem o dever de não abandonar o animal, tem o dever de não praticar maus tratos contra o animal. Se esse animal pode ser também um cavalo, por exemplo, um animal de grande porte, se aplica o mesmo dever, no caso dos carroceiros, por exemplo. Agora, para o animal errante que não tem tutor identificado, a responsabilidade é do poder público municipal. Alguns têm a sorte de ser resgatados. Se sobrevivem, vão para fazendas onde podem viver com dignidade seu tempo final. Mas esse socorro não fica barato. O Brasil Sem Tração Animal hoje ele sobrevive pelos animais de doações, de simpatizantes, de pessoas que querem ajudar os animais, às vezes não podem acolhê-los por si mesmas, mas financiam esse trabalho. Então,
A gente não tem hoje nenhum apoio público de órgãos públicos, a gente não recebe emenda, a gente não recebe recurso público e deveríamos receber, e outras associações também. E a gente sobrevive então dessas doações. E resgate de cavalo é muito caro. Para você começar a tirar um cavalo da rua, só para você pagar um transporte é a partir de R$500. Muitas vezes você tem que levar esse animal para o hospital. E aí no hospital você vai gastar lá a partir de R$2.000, pode chegar a 20 mil, 30 mil. Depois você tem que pagar o transporte para esse animal ir para o santuário, o acolhimento. Muitas vezes esse animal não chega no acolhimento definitivo e ele tem que ser transportado de novo. Depois tem os custos de alimentação, depois tem os custos de manter. Depois o risco de que esse animal adoeça novamente, você tenha que pagar veterinário. A nossa Constituição Federal é a única de todas as existentes no planeta Terra que expressamente, literalmente, proíbe a crueldade contra animais. Isso quer dizer que desde 5 de outubro de 1988, há 33 anos, que o legislador constituinte originário, ele já sabia que os animais eram seres sencientes, que sentiam dor. Além do trabalho da mão de obra que vem sendo desenvolvida no socorrer esses animais em situação de desgraça, em situação de humilhação, em situação de acidente, em situação de dor, o simples divulgar nas redes sociais aquela ação já promove uma campanha de despertamento consciencial nas pessoas que têm aquela cena diante de si. Cavalos não são brinquedo, não são nossos escravos. São seres de grande sensibilidade, muito mais inteligentes do que se pensa. Cavalos são nossos companheiros na jornada por este mundo. Acabar com o absurdo de escravizar esses animais depende de nós. Ajude a pôr um fim nisso. Ajude quem ajuda os cavalos.